Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. Esse ano eu quero bater a meta de 1000 inscritos, então se você já for inscrito, compartilhe este vídeo ou o canal com alguém que também gosta de literatura para que a gente consiga bater essa meta esse ano, beleza? Lá no comecinho do canal, no ano passado, eu fiz um vídeo com 5 dicas de livros pouco conhecidos que vocês deveriam dar uma chance, eu vou deixar aqui nos cards. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui com livros que eu acho que todo mundo deveria ler. O primeiro dessa lista é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Essa aqui é uma ficção científica, o nosso protagonista, ele tem um QI bem abaixo da média, ele tem muita dificuldade de aprendizagem e ele vai ser a primeira pessoa que vai passar por uma cirurgia teste para aumentar o QI. Ele meio que vai ser a cobaia aí desse experimento que alguns cientistas estão fazendo, né? E a cirurgia é bem sucedida, ele sai da cirurgia com um QI muito acima da média, então a diferença é bem discrepante. Só que a inteligência emocional dele não acompanha esse aumento de inteligência cognitiva, digamos assim, sabe? E o mais legal desse livro é que toda a narrativa é construída através dos diários do Charlie, que é o protagonista. Então, no começo, você percebe muito a questão da ortografia, pontuação, como ele interpreta o mundo, ele tem muita dificuldade de interpretar o que as pessoas estão falando, detectar ironia, sarcasmo, quando estão zombando dele. E quando ele faz a cirurgia e ele fica muito mais inteligente, a gente percebe isso na própria escrita, sabe? Então, assim, é genial a forma que o autor escreveu e desenvolveu esse livro. É uma história que vai te fazer pensar muito no jeito que a gente se relaciona com outras pessoas, que a gente trata uns aos outros. E o final, assim, é de partir o coração em mil caquinhos. E ainda te fazem pisar em cima dos caquinhos do seu próprio coração. Porque é muito triste, mas é um livro extremamente necessário, que vai te fazer refletir muito. Eu duvido que você saia desse livro a mesma pessoa de quem você era no começo. Cara, é muito, muito, muito bom, eu recomendo muito. Esse livro foi uma surpresa pra mim. Eu não sei se ele ainda tá no Kindle Unlimited ou no Prime Reading, mas eu vou deixar aqui na tela na edição pra vocês, tá? Eu vou conferir essa informação e deixo aqui. Mas eu recomendo muitíssimo que vocês leiam. A edição em capa dura do livro físico também é belíssima. Que livro? Eu preciso reler, porque ele me marcou muito quando eu li. Eu acho que eu li em 2020, por aí, 2021, não lembro agora. Mas é um livro muito, muito, muito bom que vocês não vão se arrepender. É um livro antigo, mas ele é atemporal, sabe? O segundo livro da minha lista é O Sol é para Todos, da autora Harper Lee. Esse livro aqui vai se passar nos Estados Unidos em 1930, onde um negro é acusado de estuprar uma mulher branca na residência dela. E aqui o pai da nossa protagonista vai ser o advogado de defesa desse negro. Ele tá ajudando esse negro, porque ele não fez isso, né? Diz que não fez. Então, o pai da nossa protagonista vai defender ele no tribunal. E a nossa protagonista, ela é uma criança, tá? Eu não vou lembrar agora a idade que ela tem, mas eu acho que é por volta dos 10 anos. Obviamente que naquela época o racismo, o preconceito era muito maior do que é hoje. A gente ainda tem muito que melhorar, mas em comparação, né? Quase 100 anos aí pra frente, a gente já tá muito melhor. Mas aqui retrata essa realidade nua e crua da época pelos olhos de uma criança que tá começando a entender como que o mundo funciona, que essas coisas existem, né? É impressionante como a autora conseguiu usar a inocência da protagonista, da Scout, eu não sei falar o nome dela, pra desenvolver essa narrativa, pra te ensinar tanta coisa, porque a gente já tem olhos de adulto, a gente já sabe das coisas podres do mundo, e quando você acompanha uma criança descobrindo isso, refletindo sobre isso, é muito impactante. Então eu recomendo esse livro. Não se assustem por, ele passa em 1930, porque a escrita é muito tranquila de ler, tá? É um livro muito gostoso, muito fluido, que você não vai conseguir largar, porque essa narrativa é muito bem escrita, muito bem desenvolvida, e essa protagonista aqui é maravilhosa, vocês vão se apaixonar por ela, e essa história vai mexer com você, assim, a níveis absurdos. Próximo da lista é A Espera de um Milagre, do Stephen King. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a narração de um guarda de uma penitenciária que tem o Corredor da Morte, que cuida dessa parte de quem foi condenado à cadeira elétrica. E aqui a gente vai descobrir a relação dele com um dos detentos que tá esperando para ser executado, que é um cara que foi
condenado por matar e estuprar 2 garotas. E ele é um cara grandalhão que com certeza teria capacidade de fazer isso. Mas conforme a gente vai conhecendo ele junto com esse guarda, o Paul, a gente vai percebendo que ele é um grandalhão com alma de criança, que ele é uma pessoa extremamente ingênua, inocente no sentido, não inocente do crime, porque a gente vai descobrir se ele realmente é inocente ou não, mas ele é inocente nas palavras, no jeito, em tudo, na verdade. E aí a gente vai acompanhando esse guarda, tentando descobrir o que realmente aconteceu, enquanto o John ali tá esperando a sentença, né, pra ele ser executado. Na verdade, ele já foi sentenciado, só tá esperando a execução em si. E é uma história que tem uma pitadinha de paranormal, mas é bem pouquinho, que eu acho que dá um toque especial na história, sabe? A cereja do bolo. E a gente entende como que o King escolheu fazer isso pra ampliar alguns sentimentos que a gente já tava sentindo antes nessa história. E é incrível, o filme é muito famoso e muita gente nem sabe que o filme é baseado no livro de Stephen King. Talvez aí você já tenha assistido o filme, mas o livro é uma experiência sensacional. No começo eu tava lendo num sentido tipo, eu acho que isso aqui nem vai me emocionar. E no final eu acabei assim, quase me afogando em lágrimas, porque é uma história extremamente tocante. Nossa, você fica com um monte de sentimento entalado na garganta, sabe? E esse livro é muito forte, ele é muito... eu não sei explicar direito, mas ele te marca muito, ele pesa quando você tá lendo, no sentido de você não querer parar de ler, não parar de pensar sobre isso, sabe? Então é muito, muito interessante acompanhar essa jornada, a observação desse guarda com tudo que tá acontecendo. Ele é muito perspicaz, ele também tem uma intuição muito boa, e aí ele vai descobrindo tudo. Ai, gente, é maravilhoso, sério, vocês precisam conhecer essa história. Eu acho que é um dos livros do King, assim, que é até fácil de agradar a maioria das pessoas, o que é raro, né? Ele tem um estilo muito próprio, mas esse livro aqui é extremamente emocionante, tanto quanto o filme, e eu recomendo muito. O quarto livro da lista, ele tá aqui, e eu vou justificar minha escolha, mas eu sou um pouquinho suspeita pra falar dele, porque ele é o meu livro favorito da vida, o top 1, tá, gente? No ranking aí de tudo que eu já li na vida, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Uzak. Muitos de vocês, principalmente se vocês têm a minha idade ou mais, já conhecem essa história, porque ele teve um hype muito grande alguns anos atrás, já faz um tempinho, e ele voltou, ressurgiu quando teve a adaptação cinematográfica, que inclusive é muito boa também, eu já assisti, me emocionei também. Esse livro aqui vai se passar na Segunda Guerra, e a gente vai conhecer a Liesel, que é a nossa protagonista, e ela é de uma família alemã que vai abrigar um judeu na casa deles, escondendo ele dos soldados alemães, para que ele não seja morto, né, que ele não seja levado para campos de concentração. Então eles vão guardar esse judeu na casa deles e, né, rezar para que ninguém descubra que eles estão fazendo isso, porque senão eles também vão ser condenados. E a gente entende como que essa menina, que também é uma criança, né, uma pré-adolescente, vai se relacionar com esse judeu, como que eles vão ficar amigos, aprendendo um com o outro, uma relação, numa amizade extremamente bonita e cativante, num cenário tão horroroso de guerra e preconceito. E esse livro é extremamente tocante, gente. Não tem como você não se emocionar, sério mesmo. Eu sei que é um livro difícil, ele tem uma linguagem mais difícil do que os outros que eu falei nessa lista, mas vale muito a pena você tentar, você dar uma insistida, porque é um livro maravilhoso que vai te fazer refletir muito. A escrita do Marcos, ela é única. Eu não conheço nenhum autor que faça o que ele faz. Uma coisa interessante desse livro é que quem faz essa narrativa é a morte. A morte tá sempre à espreita, e essa é uma metáfora muito poderosa que o autor utilizou, porque naquela época a morte estava à espreita de qualquer um, fosse alemão, fosse judeu. Aqui a gente vê a morte narrando tudo que tá acontecendo, essa relação dessa menina com esse judeu. Então, assim, gente, é um livro incrível, maravilhoso. Vão ficar completamente transformados depois dessa leitura, disso eu tenho certeza absoluta. Então, se você já tentou e não conseguiu, tenta de novo, por favor. Faz isso por mim, porque esse é um livro maravilhoso, de verdade. O quinto livro dessa lista foi muito difícil de escolher. Eu fiquei olhando a minha lista de livros lidos lá no meu Scooby. Vou deixar o link aqui na descrição também. Às vezes eu vou atualizando lá, né, diariamente, e nem sempre eu falo no Instagram o que eu tô lendo, então lá vocês vão conseguir acompanhar melhor. Então lá eu fiquei rolando a minha página de livros lidos. E esse aqui, com certeza, teve que entrar nessa lista, que é O Ensaio da Cegueira, do José Saramago. Esse livro aqui é um clássico, e esse livro aqui, gente, ele é muito diferentão. Eu nunca li nada como esse livro aqui. Nesse mundo, tem um vírus que se espalha muito rápido, que causa cegueira nas pessoas. Então pensa, imagina que você tá, sei lá, dirigindo o seu carro, andando na rua, trabalhando, e de repente, sem mais nem menos, você perde a sua visão. E o mundo entra num caos.
Então aqui nessa cidade, as pessoas que estão com essa doença são levadas para um asilo que era abandonado, ou na verdade não é um asilo, se não me engano é um hospital psiquiátrico abandonado, eles são largados lá. Eles têm que se virar do jeito que dá, porque o exército só larga a comida lá na frente, eles têm que distribuir. E aí, obviamente, é uma luta pela sobrevivência e as pessoas vão fazer grupos que vão tentar atacar uns aos outros, sempre tirar vantagem. Então, esse é um livro que expõe muito o lado ruim do ser humano. É um livro muito bárbaro, ele é um dos livros mais pesados dessa lista, que ele mostra uma realidade nua e crua do que aconteceria com a humanidade caso esse vírus existisse. E esse livro vai te surpreender muitas vezes, principalmente no começo e nas partes finais. Ele não é um dos livros mais fáceis de ler, eu já aviso. Os capítulos são muito grandes, os parágrafos quase não existem, porque é tudo um texto bem corrido, não tem travessão, não tem aspas nas falas, tá? Mas é um livro que você se acostuma, depois de um tempo, com essa escrita, esse estilo do Saramago, e você fica extremamente imerso. Ele tem uma partezinha mais monótona ali no meio do livro, mas, como eu falei, o final dele, né, os últimos 30%, são muito bons, muito mesmo. Esse livro me surpreendeu em todos os sentidos, porque eu não fazia ideia para onde o autor iria levar essa história. E aí ele foi desenvolvendo de uma maneira extremamente coerente, na minha opinião. Cara, o peso desse livro é muito bom. Tipo, o peso desse livro nas suas reflexões, sabe? Nos seus sentimentos é gigantesco, tá? Ele não é um livro tão longo assim. Ele tem 300 e pouquinhas páginas, então dá pra encarar. Ele não é um calhamaço. E eu recomendo muito. Se você não é acostumado a ler clássico, não tem problema, tá? Você pode ler esse livro depois. Mas se você já é acostumado com leituras mais pesadas e tem esse intuito, talvez, de sair da sua zona de conforto, tentar ler algo diferente, eu recomendo fortemente esse livro, porque ele vai te fazer refletir muito, muito mesmo. Ele é diferente de muitos clássicos que eu já li por aí. Esse livro aqui, ele vai te fazer pensar muito, tem muitas cenas extremamente impactantes aqui, então eu recomendo, tá? Tem gatilhos, cuidado, mas é um livro muito bom que com certeza todo mundo deveria ler. Gente, essa foi a lista de 5 livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Claro que tem outros, tá bom? Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, senta o botão no like e comenta aqui embaixo, tá? E comenta também se você já leu algum desses livros aqui, eu vou adorar conversar com você sobre eles. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo! Tchau! Caso você queira acompanhar minhas leituras por lá, às vezes eu vou atualizando. Não tem travessão, não tem asterisco nas falas, tá? Asterisco